Eu não sei como que foi a sua experiência, né? Como que é a sua experiência nesse sentido, porém, no meu caso, ouvi muitas vezes pregadores, ensinadores e até mesmo registrado em livros, que no Novo Testamento você tem três palavras gregas, no caso, no Novo Testamento escrito em grego, que essas palavras elas designam três tipos de céus ali, respectivamente, né? Então essas palavras em si, elas designam, são usadas para falar de três tipos de céu. Basicamente o que eu vi era que você teria o céu chamado de Aurônio, né? Você teria o céu chamado de Porânio e também o céu Mesorânio, alguma coisa nesse sentido, né? Seria na sequência, né? O céu Aurônio seria o céu Mesorânio e o céu Porânio. Então você teria o primeiro céu, o segundo céu, né? Uma espécie de céu do meio, e o terceiro céu aí, o último céu, enfim. Isso baseado em palavras gregas. E esse vídeo, exatamente, a gente vai estar tratando sobre isso, se isso tem algum fundamento, se isso é verdade ou não é. Não sei se você já ouviu essa perspectiva, essa pregação, esse ensinamento, se deixe nos comentários aí se você já ouviu, se não, né? Se concorda ou não concorda, e aí a partir daí a gente vai estar andando um pouquinho aqui nessa questão para ver se isso faz algum sentido, né? Pode ser que faça algum sentido, pode ser que não faça. A gente vai estar vendo a partir de agora se o grego concorda com essa afirmação que eu já ouvi muitas vezes aí, né? Inclusive já presenciei, não somente de ouvir, mas também de estar próximo a pessoas que afirmam essa questão. Não somente durante a minha juventude, mas também durante muito tempo e até bem recentemente já ouvi essa afirmação nesse sentido. Então a gente vai estar trabalhando o grego dessa questão. Você concorda ou não concorda, já vai deixando aí. Bom, a primeira palavra que os pregadores chamavam de auronos, né? Muitas vezes eu ouvi isso aqui. Exatamente a palavra grega chamada de uranos, né? Uranos, uma leitura mais erasmiana. Essa palavra ela aparece 667 vezes na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, ali feita ali pelos aqueles judeus no segundo século antes de Cristo, mais ou menos, né? 250. E ela aparece na Septuaginta essa quantidade de vezes, né? Ou seja, muitas vezes ali na Septuaginta. E ela aparece na forma plural, que o plural nas palavras gregas nessa declinação, né, segunda declinação, aparece ali como sendo oi, né, o nominativo final aí, né, esse izinho aí. Então ela aparece como uranoi, né, esse finalzinho aí. Em vez de uranos, né, aparecer como uranoi, né, nesse caso. Bom, aí nós temos, né, mudando aí o sigma para o iota, na visão da palavra, né, aquilo que você pode olhar e perceber, é isso aqui. Ela aparece 51 vezes nessa forma plural na Septuaginta. Eu fiz um vídeo um pouco mais longo sobre isso, uma vez aqui no canal também, mas aqui eu vou estar compartilhando um vídeo um pouco mais sucinto, direto nas questões. A palavra uranos, né, leitura uranos, né, ela aparece no Novo Testamento 282 vezes no texto do Novo Testamento, repito, e ela aparece em torno de 94 vezes no plural. Ela aparece ainda mais em Mateus, é o livro onde essa palavra aparece muito mais. Eu já contei todas essas palavras em Mateus, ali as expressões, principalmente expressões usadas reino dos céus, reino de Deus nos evangelhos. Já contei todas elas uma a uma. E em Apocalipse, por exemplo, nós temos o segundo livro com a maior ocorrência, que é exatamente o livro do Apocalipse. Né? Primeiro Mateus, depois Apocalipse, onde aparece ali 54 vezes aproximadamente. E ela é muito usada em expressões ali nos evangelhos, né? Em alguns lugares como o nosso Pai que estás no céu, né? Nosso Pai que está no céu, uma coisa assim. E reino dos céus. Então, a primeira observação que a gente faz concernente essa palavra é que ela se refere a um local onde Deus mora. Você pode pegar esse sentido do versículo aqui e dizer que aqui é exatamente o terceiro, o quarto, o quinto céu, onde Deus, a morada excessiva de Deus, ali o mais alto que se pode chegar, que é a morada de Deus. Ou você pode interpretar isso também por outro ponto de vista, que essa ideia de céus, ele está nos céus, né? Exatamente apenas uma oposição um contraste entre a terra e o céu, seja a morada de Deus, não no sentido do último céu, dos céus, mas uma oposição que os deuses se encontravam geralmente nessa época, uma oposição elevada em relação à terra, né? Então esse contraste poderia também ser discutido aqui, né? Se você tivesse um debate com alguém nesse sentido, poderia ser alegada essa questão e depois você verificaria se isso faz algum sentido ou não, tá? Então nós temos aqui o uso no Novo Testamento em geral, reflete por um lado a visão antiga do céu como uma abóbada, né? E por outro, a crença de que o céu é uma esfera divina da qual Deus desce. Então essa noção do céu, como eu acabei de explicar agora há pouco, como não necessariamente uma última morada dos deuses, tá? Mas o local onde os deuses ficam em oposição
uma região mais baixa que os homens ficariam, né? Aí você tem uma relação ali com os deuses do Olimpo, né? Aqueles deuses que descem e visitam a Terra, essa relação toda aí, tá? A visão que aqueles povos mais antigos tinham em relação ao céu, né, esse tipo de coisa, poderia dar contexto para uma compreensão dessas questões aqui. Bom, nós temos aqui a palavra Uranos, que é a palavra que a gente está analisando primeiramente. Ela, como eu disse, ela aparece 282 vezes no texto do Novo Testamento, ali aparecendo em apenas 19 livros dos 27 livros que você tem no Novo Testamento, né? Ela está dentro da categoria do domínio semântico, na verdade, de seres sobrenaturais, então regiões acima da Terra, que é o que eu acabei de explicar aqui na fala anterior, a região que está acima da Terra, em oposição à própria Terra, né? Ela está ligada ao universo, também criação dentro dessas perspectivas aí, está dentro desse campo semântico daí. Aí nós temos, por exemplo, onde que você encontra essa palavra? Qual é o campo de atuação? Qual o recorte? Essa palavra começa a ser usada, Uranos, né? Começa a ser usada em Mateus capítulo 3, versículo 2, e ela se estende aí em boa parte dos livros, né? Nos 19 livros citados aqui, nas 286 vezes, né? Que ela aparece no Novo Testamento, que vai de Mateus capítulo 3, versículo 2, até Apocalipse 21 e 10, ali é a última vez que se usa esta palavra aqui. Tá? E aí nós temos um exemplo disso aqui, do uso dessa palavra em outra situação, que é exatamente Mateus capítulo 6, versículo 28, onde é dito, né, observem as aves do céu. O que está escrito aí, ó, nós está escrito tá, né, está escrito tá, aí vem o peteiná, exatamente peteiná, aí turanu, que seria a ideia de observem as aves do céu, o céu aqui, usado como uma forma de posse no nosso pronome possessivo, aquele que é meu, aquele que é nosso, aquele que é de algum lugar, alguma coisa assim pertencente, ou então derivado, enfim, isso em grego teria vários sentidos. Mas as aves que elas voam no local, né, faz meio que uma delimitação, né, usada aqui como uma especificação, delimitação do local de voo, né, as aves que voam no céu, ou que estão naquela região, poderia ser também pensado dessa questão. Não é objetivo entrar na análise do texto em si, mas apenas apresentar o uso da palavra. E aqui dito, observem as aves dos céus. Então as aves não estão voando lá no terceiro céu, no quarto, no quinto, qualquer lugar onde Deus mora. Logo, essa palavra já foi usada para a morada de Deus, já foi usada exatamente, né, que naquele primeiro sentido poderia usar uma ideia um pouco mais assim, espiritualizada, abstrata, né? Deus mora em algum lugar que não é físico, palpável. Aqui essa palavra uranos, ela já está sendo usada para céus onde as aves voam. E aí geralmente você não vai perceber uma ave aí a vários quilômetros da Terra, né? Fora no sistema solar, um lugar mais distante. Você vai encontrar as aves geralmente numa parte um pouco mais visíveis, né? Ou partes visíveis aqui, algumas partes visíveis. É isso, então essa palavra já mostra claramente que ela foi usada tanto para uma coisa quanto para outra, né? E aí a gente já vai começando a chegar numa conclusão aqui. Mateus 5,34 vai dizer, mas eu vos digo, não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Esse céu não necessariamente estaria somente usado naquele sentido de o céu em oposição à terra, né? Como o lugar onde os deuses moram, não. Aqui a ideia é exatamente de um céu um pouco mais elevado, uma posição elevada específica, que lá onde está o trono do Deus de Israel, o Deus do Novo Testamento, né, o Deus de Jesus, né, o Pai de Jesus, enfim, como diz aí os TJs também, se referindo a um versículo bíblico, né. Bom, aqui você já vê que a mesma palavra ela já foi usada para infinitas coisas. Aqui a gente já poderia matar boa parte da afirmação feita por os pregadores, em que essa palavra está sendo usada para, se fosse falar de céu, de vários tipos de céu, ela já apareceu aqui, né? Então é isso. Aí você teria exatamente essa questão, né? Entouranor, exatamente o grego que está aparecendo aqui, ó. Entouranor, né? Exatamente a expressão que o trono de Deus, né? Porque é o trono de Deus, né? Ou aliás, cadê a parte aí? Não jurei pelo céu, né? Então exatamente o elemento que você vai estar jurando seria aqui, não, pelo céu. Cadê aqui? Pronto. Então a ideia de um dativo aqui, né? Entouranor, no céu, do céu, ou pelo, né? Aí você entraria um instrumental, alguma coisa, enfim. Né? Você entraria nas várias possibilidades, você traduziu o pelo, não jureis pelo céu, né? Claro, nesse sentido, a tradução cairia muito bem pelo céu.
Não poderia, não é através do céu, né? Enfim, a ideia é jurar por essa parte mais sagrada que está em elevação, aí onde Deus estaria com seu próprio trono, uma referência direta ao Deus de Israel, né? O Deus Pai de Jesus, que enviou Jesus. Bom, e aqui nós temos outra situação bem complicada, que é 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que vai dizer, Paulo, conheço um homem em Cristo há 14 anos, aí se fora tal, que tal homem foi arrebatado ao terceiro céu, né? Hells trito, Hells tritu, né? Que trituranu, né? Trituranu, Hells trituranu, exatamente a ideia de até trito, até o terceiro céu aqui, né? Então, mesmo que você argumente, nas outras vezes que o texto se refere, está falando de céu apresentado até aqui, ele não está falando do segundo céu, não está falando do primeiro, ele está falando de uma ideia mais abstrata. Nesse versículo aqui, ele diz claramente que ele está se referindo ao terceiro céu, um indicativo, né, alguns textos, alguns comentários chegam a dizer que não necessariamente a citação que Paulo faz a um terceiro céu não necessariamente significa dizer que você tenha um, dois, três, quatro, mas seria uma espécie de linguagem usada por Paulo, mas é isso. Tá? Tem esse comentário só para que você não pense direto no terceiro céu, que não tem nenhum tipo de objeção, todo mundo concorda com isso, né? Autores já sinalizam nesse sentido que essa expressão, ao terceiro céu, não necessariamente significaria que você teria um primeiro, um segundo e até chegaria a um terceiro, mas poderia ser uma linguagem usada por Paulo, né? Só para que você tenha conhecimento desta questão também. Então, esse sujeito foi levado ao terceiro céu. Então, ele foi levado a uma posição que nenhum ser humano chegou, né? Claro. E aí, essa palavra uranos já está sendo usada com outro sentido. Aí você tem o uso de uranos aqui durante o Novo Testamento, né? Ele aparece nesses livros aqui, o livro que mais aparece aqui, ó, Mateus e Apocalipse, com aquelas vezes lá que eu já contei. E aqui esse gráfico mostra exatamente os locais onde aparece minimamente os locais onde não aparece, né? Onde estão aí ausentes alguns livros, em alguns lugares aqui nessa região que eu acabei de pintar. Você não encontra essa expressão céu no sentido usado essa palavra grega uranos. Basicamente isso, aí você entra no primeiro céu, né? Então já fazendo aqui o fechamento da primeira palavra. É verdade que essa palavra se refere talvez a um primeiro céu? Não é verdade. É verdade que essa palavra ela se refere a um terceiro céu? Também não é verdade. Essa palavra é usada em sua maioria no Novo Testamento. A maioria esmagadora das palavras céu que aparece é exatamente usada com a palavra anterior, a palavra uranos, né? Beleza, então já aqui a gente já vê essas questões. Aí nós temos a outra palavra que os pregadores também chamavam de mesorânimo, alguma coisa nesse sentido, né? Então você tem aqui a palavra aqui, ó, messurânima. Messurânima é a forma, a palavra como você encontra no léxico, a palavra messurânima, exatamente isso aqui. Essa palavra aparece 3 vezes, né? Ela aparece aqui 3 vezes em um livro bíblico, né? E aí ela vai aparecer em Apocalipse, capítulo 18, capítulo 8, versículo 13. Vai aparecer lá esse texto bíblico aqui. O que está dizendo lá? Né? O que está sendo dito a respeito dessa... Depois a gente volta lá. Bom, um ponto é uma região do céu diretamente acima da terra, bem abaixo do céu, no meio do céu, reto para cima do céu, né? Aqui nós temos essa observação que essa palavra ela está, como está em Apocalipse 8:13, né, ela está fazendo uma referência aqui a alguma coisa no meio do céu. Não necessariamente, né, um segundo céu, mas algo no meio do céu, né? É basicamente isso aí. Aí nós temos aqui essa palavra aqui, ó. O uso dessa palavra aqui, 3 vezes aí no Apocalipse, por exemplo, né? Então ela aparece aqui em Apocalipse 8, e o versículo 13 que diz assim, e olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu. Estar voando pelo meio do céu não necessariamente significa que é um segundo céu. Ele está voando no meio do céu. Alguém que está no meio da estrada não significa que você dividiu a estrada em 3, né? Mas significa que alguém está no meio da estrada, né? Alguém que está no meio de uma ponte não necessariamente você dividiu a ponte ali em 3 partes, não. É a mesma ponte, né? Então, você pode dizer que essa palavra se refira a uma região intermediária, não no meio do céu, como está colocado aqui, porém é incorreto dizer que essa palavra se refere a um segundo céu. Isso aí sim. Aí nós temos aqui a palavra aqui usada, né? Aí nós temos a palavra usada aqui, e diz, e olhei, e eis que um anjo voando pelo meio do céu. O anjo está voando pelo meio do céu. Não diz que tipo de céu que é, não diz, mas ele está voando bem pelo meio do céu.
E ele está dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do resto das vozes da trombeta, dos três anjos que soam. Então ele tá lançando aqui um ai, né? Que você tem a observação constante do anjo está voando pelo meio do céu. Bom, aí, o que está dizendo aqui? Claro, você tem aqui uma estrutura no dativo no grego que vai dar essa ideia, ele está voando no meio ou pelo meio, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí, aquelas várias traduções se permitidas através dessa estrutura no dativo, né? Se instrumental, se outra coisa, enfim, né? Isso é o que aparece também em Romanos 8 e 26, se não estou enganado, tem uma situação dessa que permite várias traduções ali por causa dessa estrutura no dativo, que salvo engano, né? Bom, acho que é isso. Bom, vamos lá então. Aí nós temos Apocalipse 14, 6, e vi outro anjo voando pelo meio do céu. Não é no segundo céu, né? No segundo céu, ele está voando pelo meio do céu, né? Exatamente a mesma estrutura sendo usada aqui, né? Aí nós tendo o evangelho eterno para pregar os que habitam na terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, né, singular aqui. Então ele está com um evangelho eterno, está pregando a todo mundo aqui, está voando pelo meio do céu, não está voando no segundo céu. Se ele estiver voando pelo segundo céu, ele haveria de descer para o primeiro para pregar para as pessoas ou não? Ou você colocaria tudo como, isso aqui é Apocalipse, então essa linguagem pouco importa, mas fechando essa questão aqui, outra pegada aqui, Apocalipse 19, 17, e vi um anjo parado ao sol, né, no local onde ele está aqui no sol. E ele clamou em alta voz, dizendo, aí a todas as aves que voam no meio do céu, existem aves voando no segundo céu? Talvez não, né? No primeiro, talvez você encontre, né? Só o céu ali, que você pode enxergar as nuvens e tal. Agora, no segundo céu, você não teria aves voando, tá? Isso poderia ser explicado de outra forma, poderia, mas em geral, naturalmente, o texto não permite essa interpretação de o segundo céu a partir dessa palavra aqui, mesuranema, né? Mesuranema, você não consegue aplicar esse raciocínio em cima dessa palavra aqui. Bom, vinde reunir-vos para a ceia do grande Deus. E assim a gente chega aqui nas ocorrências dessa palavra. Onde que essa palavra aparece no Novo Testamento? Somente mesuranema, é a palavra mesuranema, só aparece exatamente aqui, ó. O gráfico mostra claramente que ela só aparece aqui no Apocalipse, em outro lugar do mundo. Então, se existe um segundo céu, esse segundo céu só foi mencionado no livro de Apocalipse, se existe. Claro que por essas palavras não dá para concluir que existe, né? Pelo contrário, as palavras, essa forma, essa apresentação, ela refuta essa ideia que é impossível você pensar em um segundo céu baseado nisso aí. O Novo Testamento pode apresentar dois, três céus? Pode, né? Mas não baseado nesse esquema dessas palavras, como muitos chegam a afirmar, né? E aí você teria que ir para outra discussão, né? Que não é o objetivo do vídeo agora. Pronto, aqui você tem exatamente, e aqui você vai para a última palavra da afirmação, que exatamente a palavra epurâneos, né? Epurâneos, que é uma palavra no singular, né? Um substantivo no singular, que também aparece aí algumas vezes, 20 vezes no Novo Testamento, e aparece em 7 livros da Bíblia. Ele aparece 20 vezes, significa que, daquelas palavras usadas para céu, das 3, essa palavra é a segunda com maior ocorrência no Novo Testamento, mas ainda perdendo feio, né, para a palavra que a gente falou no início, né, Uranos, na verdade, né, Uranos, que aparece 286, 82, alguma coisa assim que eu falei, né. Então aqui aparece 20 vezes, pouquíssimas vezes, né. Então se isso aqui se refere, talvez, a um terceiro céu, né, Caduep aí, essa construção, né, uma ligação aí, né, uma preposição que poderia, um fragmento que daria uma ideia de algo, você poderia argumentar várias coisas, esse aqui se você tem uma preposição aí que indica a o epi, alguma coisa aí e tal, alguma preposição está aparecendo aí indicando que é alguma coisa superior, né, que está acima, tudo bem, poderia ter. Só que aparece 20 vezes, a gente vai estar vendo aqui, e que vai de Mateus 18 ao 30, Mateus 18, 35,
até Hebreus 12 e 22. Então, se existe um terceiro céu, esse terceiro céu só foi citado entre Mateus e Hebreus também, né? São questões que a gente vai colocando. E aí você tem o termo é usado para os deuses que habitam no céu e deles procedem, vem desse tipo de céu aí, né? Ou seja, um céu normal em oposição à terra, né? Um local onde os deuses ficam. Também tem o sentido de pertencer ao céu. No Novo Testamento ele ocorre como um adjetivo e também como um substantivo. Em Efésios 1, 3, 20, versículo 20, né? 3, 10, e também o 6, 12 tem a expressão nos lugares celestiais, né? O trono, o governo e a destra de Deus se encaixam aqui, né? Pode ser usado para substituir Deus também, né? Então, basicamente é isso. Essa palavra grega epuranios vai ser usada muito mais aqui no sentido de lugares celestiais e não necessariamente um terceiro céu, né? Então, não seria correto você concluir a partir daí que você estava se referindo sempre a essa palavra, um terceiro céu, mas a lugares celestiais, né? Talvez essa palavra ela designe um céu, um terceiro, alguma coisa superior, ok, mas o argumento completo é que você tem 3 palavras gregas no Novo Testamento que designam 3 tipos de céus, e isso não é verdade. Tá? Você pode ter 3 tipos de céus por outros caminhos, mas não fazendo a afirmação usando essas 3 palavras aqui. Aí nós temos exemplo em João 3,12. Se eu lhe contei coisas celestiais e você não acredita, né? Então, como acreditará se eu lhe mostrar coisas celestes, né? Tá é purânia, né? Tá é purânia. Aí a coisas celestiais traduzida como coisas celestiais, coisa do céu, né? Isso. Aí isso está mais relacionado a coisas sagradas, né? Coisa assim de uma elevação excelsa, né? Coisa de cima do que necessariamente fazer a classificação de outro céu, né? Enfim, Efésios 2, 1 e 20, o que ele operou em Cristo quando ressuscitou, né? Quando ressuscitou dentre os mortos, e o colocou à sua destra ou à sua direita no céu, entós, epuranios, né? Exatamente isso aqui, entós, epuranios, né? Ele está exatamente à sua direita no céu, exatamente isso aqui, uma expressão dativa, exatamente para indicar que aqui ele colocou na direita lá no céu. Ok. Aí, talvez essa é uma das palavras mais interessantes, que mantém um certo padrão, né? Mas em linhas gerais é isso. Onde que essa palavra aparece mais aqui? No livro de Hebreus. Exatamente, você vai para Hebreus, você encontra o uso mais robusto dessa palavra, também exatamente com Efésios e também Coríntios, 1 Coríntios. Os demais têm um uso aqui absurdamente baixo, uma ocorrência, outra, talvez. Os demais aqui, a partir de 5 vezes, talvez, é exatamente nesses livros. E outra aparece 6 vezes aqui em Hebreus. Então tem aí já as observações concernentes a essa palavra aqui. Eu acho que é isso. Então eu coloquei o mapa aqui geral para que você consiga olhar assim as duas palavras onde que não aparece nenhuma coisa nem a outra, né? Você tem um vagão aqui, ó, grande aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, pronto. Você tem um vagão bem grande aqui, ó, uma área aqui sem nenhum tipo de céu, de nada aqui, ó. Então é isso aí, ó. Tá? E outro lugar aqui também, você tem, cadê? Mais um lugar aqui. E aqui, beleza. Basicamente isso é para você, que você pudesse olhar e perceber que como que elas aparecem exatamente as 3 palavras no Novo Testamento. Aí você está vendo essa tela, dá para você tirar uma conclusão concernente isso aí, tá? Então é isso, obrigado por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, realmente, comenta aí céu, comenta aí alguma coisa que eu entenda que você chegou até aqui, né? Comenta aí Uranós, comenta aí céu, comenta alguma palavra-chave aí, né? Coloca 3 tipos de céus, enfim, para que eu entenda se chegou até aqui. E é isso. Então, seria incorreto afirmar que você tem 3 palavras gregas que designam 3 tipos de céus. Isso seria incorreto. Seria incorreto você dizer que no Novo Testamento aparece 3 tipos de céus. A análise nos mostra que seria algo incorreto, porém, eu não entro nessa questão agora, né? E talvez você pudesse entrar um pouco mais teologicamente nessa questão e encontrar uns 3 céus aí, ou 4 céus no Novo Testamento.
mas não necessariamente usando essas palavras aqui, essas 3 palavras. Logo, essa afirmação dos pregadores e ensinadores, ela não é uma afirmação que pode ser verificada, é uma afirmação incorreta, primeiro, porque a primeira palavra lá, Uranos, ela é usada para todo tipo de céu, né? E a palavra que mais aparece no Novo Testamento quase 300 vezes, em oposição à segunda, que aparece umas 20 vezes, e a terceira, que aparece umas 3 vezes. Então, não faz muito sentido você argumentar que existe essa relação entre as 3 palavras e os 3 tipos de céus. Basicamente isso, espero que você tenha gostado. Comenta aí se gostou do vídeo, se não gostou também, concorda ou não concorda. E é isso, até o próximo vídeo. Deixa um texto aí que você queira que eu comente também, que eu possa estar fazendo algum vídeo sobre ele. É isso aí, fui.